Por que devemos orar por Israel e Jerusalém? Vou provar aqui na palavra, gente. Vamos começar por Gênesis 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus está dando essa promessa para Abraão, para ele sair da casa dele, da terra dele, e ir para uma terra que Deus ia dar para ele, para a descendência dele, que é a terra de Canaã, que é hoje a atual Israel, né? Aqui no versículo 3, continua dizendo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando: aquele que abençoar Israel será abençoado, aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Ah, Ana Paula, então você está falando para mim que se eu falar mal contra Israel e Jerusalém, eu vou ser amaldiçoada? É o que a Bíblia diz, é bíblico, não sou eu que estou dizendo. Deus está falando: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. É a Bíblia, é Deus que está falando. Continuando aqui, capítulo 21, versículo 12 e 13. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Deus está falando aqui para Abraão ficar tranquilo, que Ismael vai ter uma porção de terra também, porque ele é descendência, ele é semente de Abraão. Porém, ele não é o filho da promessa, porque quando Deus deu essa promessa para Abraão, ele deu para os descendentes dele, mas do casamento dele com a Sara, né? Como a Sara foi muito ansiosa, não esperou o tempo de Deus, deu a serva para Abraão ter um filho, e ele foi Ismael. Ismael não fazia parte dessa promessa, né? Da terra que Deus tinha falado. Mas o Senhor está falando aqui, mas ele também vai ser abençoado. Amém? Só confirmando aqui de novo. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque, ou seja, em Isaque será chamada a tua semente. A promessa para os filhos de Isaque. Deus deu a promessa da terra de Canaã, que é hoje Israel, para Abraão. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve as 12 tribos. Então, a terra de Canaã ela foi dada para as 12 tribos, né? Eles tomaram posse porque Deus entregou essa terra para eles. Continuando aqui, no capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 30 e 31. Porventura não estão eles da além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus? Ou seja, Deus deu a terra de Canaã para eles, que habitaram na campina defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque passareis o Jordão para entrardes e possuís a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitareis. Ou seja, o Senhor está falando de novo: eu estou entregando para vocês a terra de Canaã. Vocês vão entrar e vão possuir. Deus deu a terra de Canaã para o povo de Israel, que é hoje, né, a atual Israel. Aí, aqui em Josué, capítulo 1, o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está falando de novo: eu estou dando, é eu que dei. Aquela terra é do povo de Israel, que é descendência de Abraão. É aquela terra que Deus falou lá, ó, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu li para vocês. E sai da sua terra que eu vou te mandar para uma terra que eu estou te dando. Foi Deus que deu. Então, se Deus deu, Deus falou, acabou. As nações podem se levantar contra esse povo, mas não vai adiantar, porque o próprio Deus é a favor deles. Então, quem se levantar contra eles vai ser amaldiçoado. Quem se levantar a favor vai ser abençoado, é a palavra que diz.
E o Senhor continua: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, meus irmãos, Deus entregou a terra para eles, foi Deus. Então, quem pode? Quem pode contra a palavra de Deus? Quem pode contra as promessas do Senhor? Ninguém pode, foi Deus que deu. E aqui no Salmo 122 diz, o versículo 6 e versículo 7. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Ou seja, Deus está falando, ore pela paz de Jerusalém, ore por Israel. Ai, Ana Paula, mas Jerusalém não é Israel. Jerusalém faz parte, né, de Israel. É a capital. Então é a mesma coisa, ore por Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Deus está falando na sua palavra para você orar, para eu e você orar. Não é para a gente falar mal, não é para a gente amaldiçoar. Vocês viram aqui a bênção para aqueles que abençoam o povo de Abraão, o povo de Israel, e a maldição para aqueles que amaldiçoam. Ah, Ana Paula, mas como que você pode me dizer que Israel é esse povo de Abraão? É o povo de Abraão, porque Israel foi o nome que Deus deu para Jacó, que é um dos filhos, né, que é um dos descendentes de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, e Jacó teve 12 filhos, né, que no caso são as 12 tribos de Israel. Então, assim, tá tudo na Bíblia, meu irmão, é só você ler. Eu vou ler sobre essa parte que Deus mudou o nome de Israel, de Jacó. É Gênesis 32, versículo 28. Vamos lá para Gênesis 32, versículo 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. O próprio Deus está falando aqui, está mudando o nome de Israel. Vai ler lá na Bíblia, capítulo 32, versículo 28. Ou você pode começar desde do versículo 22, onde está o título. Jacó passa pelo vale de Jaboque e luta com o anjo. E o anjo do Senhor, né, que eu creio que era Jesus naquela época, mudou o nome dele de Jacó para Israel. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas a Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Então, meus irmãos, não tenha dúvida, Israel é de Deus. Aquela terra de Canaã foi o próprio Deus que deu para Abraão e para sua descendência. Amém? Por isso, aquela terra se chama Israel, porque esse nome foi dado ao Israel, que é o pai das 12 tribos. E foram essas 12 tribos que, através de Josué, atravessaram o Jordão e conquistaram a terra, porque Deus assim o entregou. Então, quem somos nós para falar contra o que Deus já falou? Amém? Que você possa meditar nessa palavra e que você possa cumprir, né? O que está dizendo aqui, orai pela paz de Jerusalém. Você que entende a Bíblia, você que lê a Bíblia, você sabe que quando houver paz naquele lugar, quando houver o tratado de paz entre Israel e Palestina, é o anticristo que vai assinar. Vão ser 7 anos de paz, né? Entre aspas, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de muita tribulação. Quando isso acontecer, a igreja vai ser arrebatada. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz isso, que ninguém subirá antes que o filho da perdição se manifeste, que é o anticristo. Mas é bíblico que nós oremos por isso. Mas é bíblico que você abençoe Israel. É bíblico. Então, meu irmão, não se levante para falar contra Israel. Não se levante para falar contra Jerusalém. Não faça isso. Aquele que é servo de Deus, ore por Israel e por Jerusalém. Ore, porque é mandamento do Senhor. Aquele que tem um coração pulsando dentro de si e respira o fôlego de vida hoje, ore por eles. Ore, porque ninguém merece o que eles estão passando. Crianças sendo degoladas, mulheres estupradas, pessoas mortas. O país está sendo massacrado. E nós, como cristãos, como povo de Deus, devemos orar, devemos interceder. Eu estou orando todo dia por eles. E você? Faça a sua parte, né? E Deus vai te abençoar. Aqueles que oram, aqueles que abençoem, também serão abençoados e serão prósperos. Amém? Que Deus te abençoe.